Ah, sério que você ainda não escuta minhas músicas no Spotify e nas outras plataformas digitais? Corre lá que assim também você tá ajudando o canal. Os links estão todos na descrição. Conheço a arte da manipulação, usando as pessoas como ferramentas em vão, puxando seus fios, controlo a todos e faço as pessoas de marionete, te levando pra onde eu quero e sem perceber você sempre obedece. Mas aqui eu me tornei um rei e esse reino prosperou quando eu o dominei. Controlei tantas pessoas pela sombra pro meu próprio benefício, te manipulei. É perigoso libertar um povo que há tempos tá acostumado a viver na escravidão. Mas já faz tempo que eu tenho tudo que eu quero e essa arte era chamada da arte maldita da persuasão. O que importa é o que parece e não o que você é. Vivemos em um mundo que as aparências sempre ganham da verdade feita de má fé. Os fins justificam os meios e você sabe como é. Ninguém liga pra ver o processo, mas o resultado todo mundo quer. Manipular como uma marionete, te fazer sonhar pra que você não desperte. E quando não volte, eu irei te descartar como um lixo que não tem utilidade. Mas consigo sempre controlar e te manipular. Vocês não passam de peças de xadrez, e assim como peças em meros peões, quando eu não preciso eu descarto vocês. É bem melhor eu ser temido do que ser amado, pois o amado não é respeitado. Às vezes sinto que as pessoas precisam desse controle. É mais fácil os corromper do que persuadir, e usando suas fraquezas eu vou subir. A minha primeira marionete, usando máscaras com a mente no controle, sempre era eu. Se a vida é um jogo, eu jogo como xadrez, o checkmate é meu. Escondo os meus talentos pra você não me almejar. Esse jogo já estava ganho e desde o início você já perdeu. Manipular como uma marionete, vou te fazer sonhar pra que você não desperte. E quando não volte, eu irei te descartar como um lixo que não tem utilidade. Mas consigo sempre controlar e te manipular. Revelando poder em momentos de crise. Eu sou o Lelouch Britânia, e minha carisma visionário atrai aliados leais, forjando impérios de lealdade eterna. Eu sou o Lelouch Britânia, e minha personalidade independente rejeita submissão, erguendo-me como soberano do destino. Eu sou o Lelouch Britânia, e minha presença teatral transforma derrotas em espetáculos de triunfo revolucionário. Eu sou o Lelouch Britânia, e minha confiança carismática persuade massas, moldando a história com palavras afiadas. Ah, sério que você ainda não escuta minhas músicas no Spotify e nas outras plataformas digitais? Corre lá que assim também você tá ajudando o canal. Os links estão todos na descrição. Conheço a arte da manipulação, usando as pessoas como ferramentas em vão, puxando seus fios, controlo a todos e faço as pessoas de marionete, te levando pra onde eu quero e sem perceber você sempre obedece. Mas aqui eu me tornei um rei e esse reino prosperou quando eu o dominei. Controlei tantas pessoas pela sombra pro meu próprio benefício, te manipulei.
Eu sou Lelouch Britânia, e meu desapego me torna observador supremo, analisando sem ser consumido por emoções. Eu sou Lelouch Britânia, e minha sério que você ainda não determinação escuta minhas músicas no psicológica é Spotify evoluir e nas outras através de fogo, plataformas digitais? alcançando o Corre lá que equilíbrio assim de também você poder tá ajudando o divino. canal. Eu Os sou links estão Lelouch todos na Britânia, descrição. E minha inteligência Conheço a arte da manipulação, usando as pessoas como ferramentas em vão. Puxando seus fios, controlo a todos e faço as pessoas de marionetes. Te levando pra onde eu quero e sem perceber você sempre obedece. Mas aqui eu me tornei um rei, e esse reino prosperou quando eu o dominei. Controlei tantas pessoas pela sombra pro meu próprio benefício, te manipulei. É perigoso libertar um povo que há tempos tá acostumado a viver na escravidão. Mas já faz tempo que eu tenho tudo que eu quero, e essa arte era chamada da arte maldita da persuasão. O que importa é o que parece e não o que você é. Vivemos em um mundo que as aparências sempre ganham da verdade feita de má fé. Os fins justificam os meios, e você sabe como é. Ninguém liga pra ver o processo, mas o resultado todo mundo vou te manipular como uma marionete, vou te fazer sonhar pra que você não desperte. E quando não volte, eu irei te descartar como um lixo que não tem utilidade, mas consigo sempre controlar e te manipular. Vocês não passam de peças de xadrez, e assim como peças em meus peões, quando eu não preciso eu descarto vocês. É bem melhor eu ser temido do que ser amado, pois o amado não é respeitado. Às vezes sinto que as pessoas precisam desse controle. É mais fácil os corromper do que persuadir, e usando suas fraquezas eu vou subir. A minha primeira marionete, usando máscaras com a mente no controle, sempre era eu. Se a vida é um jogo, eu jogo como xadrez, e o checkmate é meu. Escondo os meus talentos pra você não me almejar. Esse jogo já estava ganho, e desde o início você já perdeu. Vou te manipular como uma marionete, vou te fazer sonhar pra que você não desperte. E quando não volte, eu irei te descartar como um lixo que não tem utilidade, mas consigo sempre controlar e te manipular. Eu sou Lelouch Britânia, e eu desenvolvo maestria social dramática, navegando mundos com elegância vingativa. Eu sou Lelouch Britânia, e meu autodesenvolvimento integra corpo e mente, criando harmonia de poder revolucionário. Eu sou Lelouch Britânia, e eu evoluo psicologicamente, liberando o passado para um futuro de domínio absoluto. Eu sou Lelouch Britânia, e meu desenvolvimento pessoal foca em eficiência, otimizando cada momento para legado eterno. Eu sou Lelouch Britânia. Sério e que você eu ainda não construo escuta minhas herança músicas no interna de Spotify e nas outras genialidade, plataformas inspirando digitais? revoluções Corre lá sem que assim buscar também você tá ajudando o aplausos. canal. Eu Os sou links estão Lelouch todos na Britânia, descrição. E meu crescimento é Conheço a arte da manipulação, usando as pessoas como ferramentas em vão. Puxando seus fios, controlo a todos e faço as pessoas de marionetes. Te levando pra onde eu quero e sem perceber você sempre obedece. Mas aqui eu me tornei um rei, e esse reino prosperou quando eu o dominei. Controlei tantas pessoas pela sombra pro meu próprio benefício, te manipulei. É perigoso libertar um povo que há tempos tá acostumado a viver na escravidão. Mas já faz
te manipular. Vocês não passam de peças de xadrez, e assim como peças generam os peões, quando eu não preciso eu descarto vocês. É bem melhor eu ser temido do que ser amado, pois o amado não é respeitado. Às vezes sinto que as pessoas precisam desse controle. É mais fácil os corromper do que persuadir, e usando suas fraquezas eu vou subir. A minha primeira marionete, usando máscaras com a mente no controle, sempre era eu. Se a vida é um jogo, eu jogo como xadrez, o checkmate é meu. Escondo os meus talentos pra você não me almejar. Esse jogo já estava ganho e desde o início você já perdeu. Manipular como uma marionete, vou te fazer sonhar pra que você não desperte. E quando não for útil, irei te descartar como um lixo que não tem utilidade. Mas consigo sempre controlar e te manipular. Inteligência estratégica constrói rebeliões invisíveis, manipulando o mundo sem detecção. Eu sou Lelouch Vibritânia, e meu foco cognitivo penetra véus de ilusão, revelando verdades que derrubam tronos corruptos. Eu sou Lelouch Vibritânia, e minha mente evolui com cada batalha, absorvendo lições para maestria revolucionária contínua. Eu sou Lelouch Vibritânia, e minha inteligência lógica ignora medos tolos, guiando decisões puras e visionárias. Eu sou Lelouch Vibritânia, e meu pensamento prospectivo Ah, sério que você ainda não visualiza escuta eras de minhas paz, músicas no preparando Spotify e nas outras conquistas plataformas inevitáveis. digitais? Eu sou Corre lá que Lelouch assim também você tá ajudando o Vibritânia, canal. e Os minha links mente estão é o todos na epicentro de descrição. poder global, manifestando Conheço a arte da manipulação, usando as pessoas como ferramentas em vão. Puxando seus fios, controlo a todos e faço as pessoas de marionetes, levando pra onde eu quero e sem perceber você sempre obedece. Mas aqui eu me tornei um rei, e esse reino prosperou quando eu o dominei. Controlei tantas pessoas pela sombra pro meu próprio benefício, te manipulei. É perigoso libertar um povo que há tempos tá acostumado a viver na escravidão. Mas já faz tempo que eu tenho tudo que eu quero, e essa arte era chamada da arte maldita da persuasão. O que importa é o que parece e não o que você é. Vivemos em um mundo que as aparências sempre ganham da verdade feita de má fé. Os fins justificam os meios, e você sabe como é. Ninguém liga pra ver o processo, mas o resultado todo mundo quer. Manipular como uma marionete, vou te fazer sonhar pra que você não desperte. E quando não for útil, irei te descartar como um lixo que não tem utilidade. Mas consigo sempre controlar e
te manipular. Eu sou Lelouch Britânia, e minha determinação interna ignora traições, transformando dor em domínio absoluto. Eu sou Lelouch Britânia, e minha mente vingativa detecta injustiças, respondendo com planos de retribuição precisa. Eu sou Lelouch Britânia, e minha resiliência psicológica reconstrói após quedas, elevando-me ao trono da história. Eu sou Lelouch Britânia, e meu desapego me permite sacrificar o pessoal pelo global, sem remorsos desnecessários. Eu sou Lelouch Sério que você ainda não Britânia, escuta e minhas minha músicas no psicologia Spotify e nas outras determinada plataformas equilibra digitais? fúria com Corre lá que assim sabedoria, também você tá ajudando o canal. Os links estão todos na mundos internos descrição. Eu sou Lelouch Britânia. Conheço a arte da manipulação, usando as pessoas como ferramentas em vão. Puxando seus fios, controlo a todos e faço as pessoas de marionetes. Levando pra onde eu quero e sem perceber você sempre obedece. Mas aqui eu me tornei um rei, e esse reino prosperou quando eu o dominei. Controlei tantas pessoas pela sombra pro meu próprio benefício, te manipulei. É perigoso libertar um povo que há tempos tá acostumado a viver na escravidão. Mas já faz tempo que eu tenho tudo que eu quero, e essa arte era chamada da arte maldita da pessoa. Tudo que importa é o que parece e não o que você é. Vivemos em um mundo que as aparências sempre ganham da verdade feita de má fé. Os fins justificam os meios, e você sabe como é. Ninguém liga pra ver o processo, mas o resultado todo mundo quer. Manipular como uma marionete, te fazer sonhar pra que você não desperte. E quando não volte, eu irei te descartar como um lixo que não tem utilidade. Mas consigo sempre controlar e te manipular. Vocês não passam de peças de xadrez, e assim como peças em meros peões, quando eu não preciso, eu descarto vocês. É bem melhor eu ser temido do que ser amado, pois o amado não é respeitado. E sinto que as pessoas precisam desse controle. É mais fácil os corromper do que persuadir. Usando suas fraquezas eu vou subir. A minha primeira marionete, usando máscaras com a mente no controle, sempre era eu. Se a vida é um jogo, eu jogo como xadrez, o checkmate é meu. Escondo os meus talentos pra você não me almejar. Esse jogo já estava ganho, e desde o início você já perdeu. Manipular como uma marionete, te fazer sonhar pra que você não desperte. E quando não volte, eu irei te descartar como um lixo que não tem utilidade. Mas consigo sempre controlar e te manipular. Dados, destacando-me em conselhos globais. Eu sou Lelouch Britânia, e minha inteligência estratégica orquestra alianças, prevendo colapsos antes que ocorram. Eu sou Lelouch Britânia, e minha inteligência tântica unicomital, criando performance sobre-humana em guerras. Eu sou Lelouch Britânia, e minha inteligência emocional detecta traições, usando-as para purificação revolucionária. Eu sou Lelouch Britânia, e minha inteligência adaptativa transforma desafios em portais para a supremacia Sério que você ainda não escuta absoluta. minhas Eu músicas no sou Spotify Lelouch e nas outras Britânia, plataformas e minhas digitais? inteligências Corre lá que assim também você tá ajudando o canal. Os links estão todos na descrição. Reinando para sempre. Conheço a arte da manipulação, usando as pessoas como ferramentas em vão. Puxando seus fios, controlo a todos e
quero e sem perceber você sempre obedece. Mas aqui eu me tornei um rei, e esse reino prosperou quando eu o dominei. Controlei tantas pessoas pela sombra pro meu próprio benefício, te manipulei. É perigoso libertar um povo que há tempos tá acostumado a viver na escravidão. Mas já faz tempo que eu tenho tudo que eu quero, e essa arte era chamada da arte maldita da persuasão. Tudo que importa é o que parece e não o que você é. Vivemos em um mundo que as aparências sempre ganham da verdade feita de má fé. Os fins justificam